vamos lá agora. Olha só, gente, o que nós vamos estudar hoje. Qual a razão de estudarmos esta disciplina, psicologia das relações humanas? Pastor, por que Deus colocou no seu coração de nós estudarmos esta disciplina hoje? Porque os maiores problemas hoje da igreja, os maiores problemas das instituições, nunca foi estudo, nunca foi técnica. Por exemplo, trazendo para a igreja aqui, que a maioria que está me vendo agora é da igreja. O problema da igreja nunca foi estudo. Nós temos muitos professores, e muito bons, gabaritados, inteligentes, que falam de uma maneira surpreendente e dramática. Nós temos muitos professores. E o problema da igreja nunca foi isso. O problema da igreja sempre foi relacionamento. Gente que deixa pastor doente, o líder doente. Eu não estou exagerando, não. Tem gente me vendo aí agora que é líder, que sabe o que eu estou falando. Tem gente que deixa pastor doente. Tem gente que faz pastor desistir, sabe, da igreja. Líder desistir do grupo, da igreja, das suas funções, dos seus cargos. Então, por quê? Por causa das relações humanas. A gente vai falar disso, gente. Isso é muito importante. Então, você que parou aí agora, que está me vendo, fique tranquilo que eu tenho uma palavra de Deus para você. Você precisa ouvir hoje. É poucos minutos. Nós vamos fazer uma coisa bem mais rápida hoje, bem dinâmica. E eu vou mostrar para vocês alguns detalhes para a gente encaixar a nossa vida. Senão você vai viver doente. Essas doenças emocionais, tem crente aí com depressão. Você sabia, gente, olha, você sabia que tem muito crente frequentando o divã de psiquiatra, o divã do psicólogo, psicanalista clínico. Eu sou psicanalista clínico, eu sei o que estou falando, que a gente encontra de gente perturbado. Vocês não têm noção. Por causa de relações humanas, eu conheço gente que tirou a própria vida por causa da interação humana, não conseguiu, né, entender o outro. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Uma vez eu estava fui em um velório, eu e um outro pastor, e a gente foi num enterro, e era uma senhora que tinha perdido o esposo. Aí, quando acabou aquele enterro, a gente estava indo embora, e eu vi aquela viúva no ponto de ônibus, esperando lá o ônibus para voltar para casa. E eu disse para o pastor, vamos dar uma carona para ela, a mulher acabou de perder o esposo, ela deve estar muito abalada, vamos levar ela. Colocamos ela dentro do carro. E ela estava assim em silêncio, e chorando, as lágrimas caindo, assim. Eu perguntei para ela, eu sei que é difícil, você está chorando, né, por esta perda tão difícil. Não, moço, eu não estou chorando pelo meu esposo que morreu. Eu estou chorando porque eu nunca consegui entender esse homem. Nunca consegui entender. Você prestou atenção que a maioria das pessoas, né, é com o tempo, com muito desgastes, que você vai começando a compreender. Aquela mulher me disse aquela frase e ficou nítido na minha mente isso, né, que muitas vezes as maiores lutas nos lares, nas instituições, na igreja, são por causa dessas relações humanas, de não entender o outro. Então eu vou falar de uma maneira aqui bem prática, e eu vou conceituar cada tópico aqui com muita clareza. O que é relações humanas, pastor? O que é relações interpessoais? Fala pra gente, eu vou falar daqui a pouquinho. Você que parou aí agora, fique tranquilo, eu tenho uma palavra muito especial. Então, quando eu comecei a pensar nisso, nesse tema pra gente falar, eu me recordei, né, dessas situações que a gente acaba vivenciando na vida, no ministério, e de muitas coisas que eu vou colocar aqui para vocês, né, para a gente entender essa questão das relações humanas. Então a gente tem que entender o seguinte: o mundo mudou, não é verdade? Hoje o mundo está em uma transformação muito grande. O mundo agora ele é uma aldeia global. A gente tem mais contato com pessoas por causa da internet. Olha só, você que está tão longe, está me vendo aqui, a gente está tendo essa interação, feedback, você vai colocando os comentários, conversando. Então o mundo virou essa aldeia global, não é verdade? Então a gente tem contato com pessoas de lugares tão distantes, de outros países, e a gente tem esse contato. E pelo fato do mundo ter virado essa aldeia global, o descortinho, a visão que nós temos deste mundo, o panorama que nós temos do mundo, ele é terrível. A visão que nós temos do mundo é terrível, porque nós começamos a ver coisas que a gente pensa assim: será que Deus fez ser humano desse jeito? A gente começa a ver tanto vídeo, não é verdade? Você fica assustado, como que pode um ser humano agir dessa forma? Então a gente começa a ver muita coisa. E eu me lembro que o Augusto Cury, ele disse que uma criança hoje,
ela recebe mais informações do que um César em Roma naquela época. Uma criança recebe mais informações. Então escute, há uma enxurrada de informações todo dia. Sabe, de informações pra gente. E é muita informação, é muita mensagem, é muito vídeo, é muito livro. É o dia inteiro a gente vai recebendo essas informações. E o que tem acontecido? As crianças estão amadurecendo muito cedo, sabe? Estão amadurecendo. Deixa eu colocar aqui para vocês, nesse ciclo aqui, olha. Tem um ciclo que se repete, eu vou mostrar para vocês. Aqui em relação ao que o Vygotsky falava em relação ao desenvolvimento humano. Olha só, esse ciclo aqui, olha, a psicologia do desenvolvimento. Então as crianças hoje, elas estão amadurecendo muito cedo mesmo, tá? Elas não querem mais parar para pensar. Você lembra que quando o seu professor perguntava para você uma caixa d'água, lembra dessa questãozinha? Uma caixa d'água pinga tantos pingos, e a outra pinga tantos pingos. Qual caixa esvaziou primeiro? Aí você falava, meu Deus, eu não quero ser bombeiro. Para que eu preciso saber disso? Lembra daquela questão? Um trem partiu de São Paulo e outro trem partiu do Rio de Janeiro. Em que percurso da estrada eles se encontraram? Gente, quem vai acertar um negócio desse? Nem um maquinista consegue acertar um negócio desse. Não tem como acertar. Mas, gente, isso daí todo mundo vai errar, porque eles não têm resposta para isso. Mas você ia querer saber, você ia perguntar, você ia colocar a mão na cabeça, você ia questionar e perguntar para o professor o que é isso. Quer dizer, você ia largar o seu exercício mental. Ou seja, você não ia se tornar um preguiçoso mentalmente. E o que isso ia acontecer com sua vida? É que viriam problemas mais à frente, que para você resolver você tinha que sentar no sofá e pensar um pouquinho. Mas o que está acontecendo com as crianças hoje? Pergunta para uma criança, faz uma perguntinha dessa para você ver. Você recebe uma resposta rápida, não sei, quer dizer, nem pensou. Pergunta para uma criança, lembra do o que é, que a gente usava muito? Que é o que cai em pé e corre deitado. Nem pensou, já falou, não sei. Que é a chuva. Então a pessoa nem pensou. Então, pelo fato dela não alargar o exercício mental, ele vai se tornando preguiçoso mentalmente. Esses problemas que eram estudados na escola não era para ser resolvido assim, porque não tem uma solução para isso, mas era para você pensar. Porque você ia largar o exercício mental. E hoje está tendo essa transformação no desenvolvimento humano. Eles não estão pensando. É por isso que o índice de suicídio aumentou. Porque são pessoas que não têm estabilidade, não têm jogo de cintura para com a vida. Então eles acham que cada situação é um fim. Eles acham que cada situação é um ponto final, porque eles não conseguem resolver, eles não têm aquele exercício mental, não têm argúcia de raciocínio, agilidade mental, porque as mensagens vêm tudo prontinha hoje. Então foi bom o mundo ter se tornado uma aldeia global? Foi ótimo, maravilha, mas isso é uma faca de dois gumes, porque hoje nós temos uma geração de pessoas que não tem estabilidade emocional, não tem estrutura emocional. Então ele é neurastêmico, ele frequenta o divã do psicólogo, psiquiatra, psicanalista, ele vive no bambolê da vida, um dia tá bem, outro dia tá mal, ele anda assim, ó, como uma gangorra a sua vida, ele é neurastêmico, então ele fica com crises maníacos depressivas, ele precisa tomar antidistônico para dormir, porque ele está com síndrome do pensamento acelerado, síndrome do pensamento antecipado, de tanta informação que ele vai ouvindo. Você sabe que essas informações negativas podem destruir uma pessoa? As informações que vêm pra gente o dia inteiro, tá morrendo de gente, tá morrendo de gente, tá morrendo de gente, tá morrendo de gente, e vai morrer, e tá morrendo, e vai morrer. Gente, e isso vai gerando em nós uma carga negativa tão grande, que você pensa assim, a pessoa que sofreu muito, pensa, será que não vai acontecer de novo? Será que não vai acontecer de novo? Aí vai criando síndromes, síndrome do pensamento antecipado, nem aconteceu, o problema está acontecendo no morro, lá no Rio de Janeiro, ele já está fechando a janela da casa dele aqui no Paraná. Então por quê? Porque ele está com a síndrome do pensamento acelerado e antecipado. São síndromes que estão aí. E as últimas que estão surgindo, por exemplo, a síndrome de Burnout. Como que acontece a síndrome de Burnout? Se você está dentro de uma liderança, no trabalho, por exemplo, você trabalha em uma loja. Aí quando deu o horário de fechar, se você saiu para fora e se sentiu aliviado, as pesquisas dizem que a síndrome está lá no trabalho.
Porque lá no trabalho você tem aquela fadiga, aquela preocupação, aquela coisa. Então você se sente carregado, pesado ali dentro. Se você sai para fora, chega em casa, se sente aliviado, eles afirmam que é porque a síndrome de Burnout está lá dentro. Mas se você sair do teu trabalho e carregando uma montanha na cabeça, chega em casa, não consegue dormir, é que a síndrome já saiu do trabalho e está te acompanhando. Então isso, gente, parece ser uma coisa muito simples, mas é muito sério. Tem muita gente doente, tem muita gente que perdeu o embalo da vida. Sim, tem muita gente que pensa em sumir, fugir, correr. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Deus nunca vai dar pernas para você correr e fugir. Deus vai te dar graça para você resistir. Deus vai te dar resiliência. Deus vai te dar força. Deus vai te dar sabedoria, porque Deus tem solução para todo problema, resposta para toda pergunta. Deus vai descortinar coisas novas para você, horizontes maravilhosos. E você vai superar todas as crises. Você crê que você vai superar? Então é sobre isso que nós vamos falar. Não é interessante saber disso? É sobre isso que nós vamos falar então, tá bom? Eu vou começar então colocando para vocês aqui um vídeo sobre a sinergia. Deixa eu voltar aqui no começo, tá? Para a gente começar a entender. Olha só. Relações interpessoais. Olha que interessante. Ao lidar com pessoas, olha o que Dale Carnegie dizia. Dale Carnegie, ele escreveu muito sobre relações humanas. Inclusive tem um livro maravilhoso que quem não leu, vai ler esse livro. Olha, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Leia esse livro. Ele é fantástico esse livro. Você vai entender muita coisa. Quando você lê sobre poesias, não é para você pregar poesia, Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Rui Barbosa, não é para pregar sobre isso. É para você entender a alma humana. Porque o homem e a mulher que se conhecem suportam o fogo da batalha. O homem e a mulher que conhecem o porquê da sua existência, sabe? O ideal que ele abraçou, qual é o seu alvo, qual é o seu destino, qual é o seu projeto. Se você não consegue se organizar, se você não consegue se ouvir, você não vai ouvir Deus nunca. Primeiro ouça o seu coração, veja quem é você, entenda você, assuma a sua identidade diante de Deus e Deus vai lhe dar vitória, porque Deus te conhece e você se conhecendo, você consegue suportar a batalha. E Dale Carnegie falava isso, ao lidar com pessoas, lembre-se que você não está lidando com seres lógicos, mas seres emocionais. Então, quando você entrar em uma discussão com a pessoa, não olhe para o físico, olhe para a alma dessa pessoa. Para a alma dessa pessoa, você está lidando com alma. E Dale Carnegie falava sobre isso, as relações humanas, como que a gente vai, sabe, lidar com pessoas. Você sabia que as pessoas, na maioria das vezes, perdem o melhor da sua vida, os melhores companheiros, os melhores amigos, por causa das relações humanas? Olha, a gente não consegue muitas vezes lidar com essas situações e vamos perdendo o melhor das nossas vidas. Então essa disciplina vai nos ensinar princípios maravilhosos para a gente cuidar com isso, tá? E uma coisa que eu aprendi muito na minha vida, eu sempre gostei de estudar, desde criança, de ler, de estudar, de me dedicar. E eu me lembro hoje que nas fotos com os meus amigos, na maioria das fotos de salas de aula eu não estou. Porque quando eles estavam brincando, quando eles estavam interagindo, eu estava num canto lá, lendo, estudando alguma coisa, lendo alguma coisa. E eu não apareço muito. Então, em busca da melhor nota, em busca do melhor resultado, muitas vezes a gente perde as melhores amizades da nossa vida. Então eu falo isso com maior tristeza. Quem sabe eu estou falando com alguém, não é verdade? Que em busca da caneta de ouro, em busca da melhor nota, em busca de ser o primeiro da sala, você acaba perdendo as melhores amizades da sua vida. Então foram poucos os contatos que eu tive, assim, apesar de eu conversar muito com eles, mas nas fotos eu olho hoje, nos grupos que nós montamos, na maioria das fotos eu percebi que eu não estou naquela foto, porque eu estava sempre num canto buscando ali a melhor nota. Então a gente tem que ter um cuidado muito com isso. Não é verdade? Você não perder o melhor da sua vida. Então vamos lá. O que nós aprendemos aqui? Primeiro princípio que eu quero mostrar para você, que Dale Carnegie ensina para a gente, é isso. Não critique, não condene, não reclame. Tire isso da sua vida. Ao invés de criticar, tente entender o porquê as pessoas agem de tal forma. Por exemplo, quando você vai, olha só, quando você vai pescar, você que gosta de pescar, o que você leva para o peixe? Você leva uva, pera, maçã, caqui? O que você leva? Né? O que você leva? Morango? Você leva para o peixe? Não.
você leva o que o peixe gosta, é a ração, minhoca, você leva porque você sabe que o peixe gosta daquilo. E se você faz isso com o peixe, por que você não consegue fazer com o ser humano? Por que você não consegue fazer com esse filho? Então você tem que entender que as pessoas são importantes. Nós temos que entender isso. E olha só, gente, isso é muito importante. Saber ganhar as pessoas dessa forma, né? Porque todo mundo está lutando para ter um senso de importância. Você sabia que o senso de importância, né, é aquilo que estimula o ser humano? O que faz um bandido ser um bandido? É o senso de importância. Ele pegar uma arma na mão, uma metralhadora, um fuzil. Aquilo faz ele a gente usa muita palavra hoje, empoderado, né? Sentir o poder. Aquilo dá o senso de importância para ele. O que transforma um santo, um homem de Deus, qual a diferença do homem de Deus para um traficante lá no morro? É o senso de importância. Ele está ali na igreja porque ele tem um senso de importância, ele sabe que ele foi escolhido por Deus para aquilo. E o outro, ele tem um senso de importância que ele acha que com aquela arma, com aqueles artefatos que ele tem, ele vai conseguir o respeito de muitas pessoas. Então é o senso que pode mudar. E a pessoa, ela tem que entender que ela é importante. Canalizar a sua vida com Deus, sabe? Estruturar a sua vida com Deus e para Deus. Nós vamos falar sobre isso. É muito importante nós falarmos sobre isso. Todo ser humano, ele quer dar um real sentido à sua vida. Todo ser humano quer fazer isso. Dar um sentido. Chegar um dia e falar assim, eu consegui viver de verdade. É por isso que a gente estuda, que a gente se esforça, corre atrás, assiste a live, copia. A gente quer aprender para que um dia a gente chega, né, no final e olhe para trás e fala, nossa, eu consegui viver de verdade. Eu aprendi os conceitos, né? E aprendi. Então a gente vai lidando com a vida, vai aprendendo. A vida é uma escola e a gente vai aprendendo também com a própria vida, com os embates, com os tombos. Não é verdade? Salomão diz que o sábio é aquele que vê o tolo cair no buraco e desvia. E por quê? Porque ele já aprendeu as habilidades da vida. Isso é muito importante, porque todo mundo quer dar um real sentido à sua vida. Eu me lembro de um fazendeiro que ele queria, escute isso, fazendeiro queria colocar o bezerro dentro do curral, e não conseguia colocar o bezerro, e batia no bezerro, empurrava o bezerro, dava tijolado, e o bezerro não entrava dentro desse curral. E a esposa do capataz estava na janela vendo aquilo e com dó do bezerro. E olhando aquilo, ela foi lá e falou assim, patrão, deixa eu colocar o bezerro lá dentro. Falei, você consegue? Eu falei, eu consigo. Ela enfiou o dedo assim dentro da boca do bezerro, e o bezerro começou a mamar o dedo dela assim, ela foi puxando e levou o bezerro até dentro do curral. O patrão dela falou assim, como que você conseguiu fazer isso? Eu estou o dia inteiro tentando colocar ele dentro desse curral. Ela disse assim, eu fiz o que ele queria, e ele fez o que eu queria. Então é sobre isso que a gente vai falar, sabe? Como você vai lidar com situações, tá? Olha só, então deixa eu mostrar para vocês aqui já esse detalhezinho aqui, olha, que é muito importante. Deixa eu colocar aqui para você a respeito da sinergia. Vou mostrar para você aqui, já no começo, para a gente entender sobre isso. Veja isso daqui, dá uma olhadinha que eu vou mostrar para você, tá bom? Olha só. Então vai olhando aí, olha o que acontece. Um quer passar e o outro também quer passar ali, olha. Não dá porque é estreito, né? A ponte ali está estreita. Aí um manda o outro voltar. Olha só, volta para lá. Eu falo, não vou voltar. Olha como que funciona a sinergia. Não vou voltar não, quem vai voltar é você. E ali começa então um conflito. E aqui começa agora um conflito, né? Olha só, vai dando uma olhada para você entender como que funciona as relações humanas, a psicologia das relações humanas. Olha só, todo mundo quer passar, mas os dois estão brigando ali. Então há o que agora um conflito. Mas veja o que acontece. Como tudo, né? Pode piorar, olha o que acontece. Então dá uma olhadinha.
Então dá uma olhadinha, olha só. Os dois caíram. E agora, gente, vai vir outro conflito. Vai vir outro conflito. E agora, como que você vai resolver isso? Como que você vai resolver? Olha só. E agora, usar a inteligência, não é verdade? Olha só. O que eles vão fazer agora? Olha lá, um vai dar oportunidade para o outro. Olha só. Isso é o que, gente? Isso é a sinergia. Saber trabalhar com os conflitos que surgem, né? Sinergia é isso, né? Sinergia é todos trabalharem em um só propósito, tá? Nós vamos falar sobre isso então, mas eu vou conceituar algumas coisas para a gente entender, tá? Vamos conceituar. Glória a Deus. Então tem uma pergunta aqui, deixa eu ver, de quem que é a pergunta? Carlos Roberto Silva. Carlos Roberto Silva. Olha o que ele disse, olha o que ele disse. Deixa eu ler para você aqui, olha. Carlos Roberto Silva, pastor, mas infelizmente existem pessoas que só querem atrapalhar as lideranças. Qual a posição do líder nessa situação, né? Existem pessoas que só querem atrapalhar. Primeiro, o líder, Carlos, ele tem que entender, sabe, as pessoas. Primeiro, entender as pessoas, na verdade. Por que eles estão agindo daquela forma? Saber entender o porquê a pessoa está agindo daquela forma, né? E depois, como é a questão espiritual da igreja, tem que entender que o Espírito Santo, ele é aquele que coordena, que dirige, que governa, que impera, que estabelece a igreja. E pedir para o Espírito Santo sabedoria e graça para tentar resolver. Porque a pessoa tentar resolver da forma, sabe, humana, do jeito que é o que manda, é o que... Sabe, essas coisas não funcionam mais. As pessoas respeitam lideranças que têm autoridade de Deus. As pessoas reconhecem a autoridade no homem de Deus. Então, as pessoas têm o temor disso também, reconhecem o temor de Deus. Eu já vi cada situação que o Espírito Santo entrou ali e resolveu, sabe? Situações. Então, as pessoas têm que entender isso. Respeitando as lideranças têm que colocar nas mãos do Espírito Santo, que é aquele que conduz a igreja. E ele faz de uma maneira muito maravilhosa. Quando a ação parte, quando o homem coloca a mão e parte dessa ação humana, sabe o que acontece? Só problema, só problema. Mas quando o Espírito Santo age, olha só, nós temos o nosso pastor aqui, que eu posso até usar, porque a gente convive junto, e eu observo isso muito no nosso pastor. Ele é um homem de muita oração. E ele não resolve as coisas no ímpeto assim, sabe? Vai resolver porque não sei o que, porque o que manda... Não é assim. Resolve através da oração. Daqui a pouquinho o Espírito Santo está fazendo uma obra extraordinária. Sabe o que está faltando em muitos deles? Dobrar os joelhos, consultar a Deus e pedir ao Espírito Santo. Sabe? Confiar, entregar nas mãos do Espírito Santo. Ele age. Tem gente que pagam preços terríveis, sabe? Sabe, Carlos? Pagando preços de frutos podres que plantaram, né? De perseguirem liderança. Lembra de Moisés? Olha só. Olha que Moisés é um grande exemplo para nós. Porque o dia que Arão e Miriam se levantaram contra Moisés, os dois irmãos de Moisés se levantaram contra a liderança de Moisés. A Miriam era profetisa de Israel, não era gente pequena não, era gente grande, posição alta mesmo. Miriam era profetisa de Israel. Mais de 3 milhões de pessoas, ela foi escolhida como profetisa. Arão era o sumo sacerdote de Israel, levantados contra a liderança de Moisés. O que Moisés fez? Reuniu todo mundo contra eles e brigou e disse: quem manda aqui sou eu, porque é eu que falo, é eu que mando. Não, Moisés entrou dentro da tenda do encontro para falar com Deus. E quando ele estava chorando dentro daquela tenda, a Bíblia diz que apareceu um anjo ali, que é a teofania, que era Deus. Apareceu em forma humana e apontou o dedo para Miriam e disse: Miriam, quando eu quero falar com alguém, eu falo usando o profeta e a profetisa. Mas quando eu falo com meu amigo Moisés, que está ali dentro da tenda, eu falo cara a cara, porque ele é meu amigo. Tocou em Miriam e ela se tornou leprosa e saiu do arraial. O Arão já caiu no chão pedindo misericórdia, né? Pedindo misericórdia. Então veja isso, irmão Carlos. Quando a liderança é divina, quando o homem é de Deus, Deus entra com providência e age de uma forma tremenda e maravilhosa. E as pessoas reconhecem no homem de Deus a liderança espiritual. Agora tem muito por aí, irmão, que não vale um centavo, né? Tem gente por aí que não vale nada. Então as pessoas não reconhecem a autoridade mesmo, tá bom? Então, olha, conceito de psicologia. Olha só, conceito.
A psicologia é a ciência que estuda o comportamento e os processos fisiológicos, cognitivos, subjacentes ao comportamento. E é a profissão que aplica o conhecimento acumulado desta ciência e problemas práticos, tá? Esse é o conceito da psicologia. Então, o que é a psicologia? É a ciência que estuda o comportamento humano, né? Qualquer ação motora ou verbal do ser humano, qualquer ação do ser humano, a psicologia trabalha isso, comportamento, processos mentais. A psicologia trabalha a questão do ser humano, a inteligência, a memória, nos aspectos conscientes, que é intencional ou deliberado ou livremente, a psicologia estuda isso, e inconscientes, que são os causais, né? E os incontroláveis. A psicologia vai tratar disso. Agora, então vamos lá. Então o que é as relações humanas? O que é a psicologia das relações humanas? O termo relações humanas tem sido empregado para referir-se às relações interpessoais, sim, entre os seres humanos. Então, pastor, o que nós vamos ver com isso? Qual que é a teoria das relações humanas? Primeiro, as questões que vamos abordar. A integração social, comportamento social, recompensas e punições, grupos informais, relações intergrupais, motivação, liderança, comunicação, nós vamos falar disso, tá? Organização informal, dinâmica de grupo, processo decisório, mudança organizacional, tá bom? Nós vamos tratar disso. Vamos lá então. Olha só, quando Vygotsky começou a estudar sobre a psicologia do desenvolvimento, ele estudou isso daqui, o sentido, a inteligência, cognição, desenvolvimento, motor, o nosso sistema interativo, né? Do bebezinho, quando nasce, ele tem todo esse sistema aqui interativo. A minha esposa, ela é pedagoga, ela trabalha numa escola e trabalha também nessa área infantil, que eu também sou pedagogo, e a gente vê essas questões aqui, ó, sentido, inteligência, cognição, desenvolvimento motor da criança. Essa é a psicologia do desenvolvimento, que Vygotsky dizia o seguinte: valoriza o coletivo e o meio social como fatores de interações ambientais que estruturam a base para as representações individuais. O conhecimento se processa ao longo da história social, cultural e da pessoa, tá? Aí vai formando o quê? Vai formando a personalidade, cada um de nós. Todos nós temos a personalidade, não é verdade? E é algo muito individual, muito individual. Não existe uma pessoa igual a outra, gente. Por isso que a gente tem identidade, porque até as nossas digitais, já percebeu que as digitais é tudo diferente do ser humano? Não existe um ser humano que tenha digital igual ao outro, senão a gente não ia ter identidade, né? A identidade de cada um, né? Então, nós temos a nossa personalidade, que a gente adere do pai e da mãe, e a gente tem a sede da nossa personalidade. Nós aderimos aí 30 a 40% da personalidade do pai, personalidade da mãe, e de 30 a 40% a sede da nossa personalidade, tá? Nós vamos falar então sobre a inteligência emocional. Olha só, inteligência emocional. O que é isso? O que nós vamos falar, estudar em relação a isso? Do conceito de inteligência emocional. O que esse conceito trabalha? Olha só, quando ocorre uma transferência do setor, promoção de cargo, pode se questionar: como será que tal pessoa conseguiu chegar nessa posição? Como que ele conseguiu chegar? O que há diferente nessa pessoa que eu não tenho, né? Então a área de recursos humanos explica o seguinte, que é uma questão de perfil para o cargo. Quando você fala, como que a pessoa chegou? Ah, porque ele tem perfil para esse cargo. Mas o que significa ter, de fato, um perfil para o cargo? Não basta aqui apresentar um potencial de conhecimento teórico técnico para a garantir a eficácia de uma pessoa, mas também de um perfil emocional. As empresas trabalham tanto isso, tanto é quando você leva hoje um currículo em uma empresa, ele vai olhar o seu currículo, mas ele vai olhar também o seu Facebook. Você que não sabe, tem muitas empresas hoje que olham mais o Facebook de uma pessoa do que o currículo dele. O currículo é brilhante, é maravilhoso, mas vai olhar o Facebook dele. Aí a pessoa coloca lá no Facebook: ah, eu quero morrer. A pessoa: eu não vou contratar isso não, a pessoa quer, né, vai suicidar. Ah, eu tô triste hoje. Ai, como eu tô triste. Ai, Senhor. Aí coloca lá para todo mundo ficar escrevendo: coitadinho, não fica assim. Ai, pegando no colo, né, beijando. Não é assim não, né? Então as pessoas esquecem disso, que as empresas hoje estão
olhando mais para a questão emocional. Então, a inteligência emocional vai trabalhar isso. Como que você vai lidar com as situações, tá bom? Goleman afirma assim que a inteligência emocional é a capacidade adquirida, contida nas emoções e que resulta num desempenho eficaz, tá, no mercado, podendo também ser expresso como competência emocional. E para isso indica, né, para as pessoas necessidade de desenvolver algumas habilidades práticas fundamentais que a gente vai ver sobre isso agora, tá? Todas as profissões técnicas, já foi provado isso, que o sucesso vem de 15% de conhecimentos técnicos e 85% da engenharia humana, ou seja, como lidar com as pessoas. As empresas estão buscando isso hoje, tá bom? Então já foi provado também que tudo aquilo que você ouve, pode influenciar você fisicamente, psicologicamente, espiritualmente. Você sabia que já foi provado? Já foi provado que tudo que você ouve hoje pode influenciar você. Por exemplo, um grande estudioso pegou um rapaz que estava condenado à cadeira elétrica no corredor da morte dos Estados Unidos. Pegou aquele rapaz e disse: olha, você vai passar por uma experiência científica. Se você sobreviver, você está livre. Mas se você morrer, ele falou: mas o que vocês vão fazer? A gente vai tirar todo o seu sangue, vai cortar o seu pulso e vai tirar o seu sangue. Ele pensou assim: ah, rapaz, acho que eu vou aceitar. É melhor morrer assim do que morrer assando na cadeira elétrica. Ele aceitou o desafio. Aí colocaram ele numa beliche bem alta, sabe? Uma beliche bem alta, assim, colocou o braço dele assim para baixo e colocaram uma caneca assim embaixo, né? Uma caneca e uma mangueirinha ali. Então, de repente, ligaram a mangueira na água, fizeram um cortezinho nele aqui. Não pegou nem veia nem nada. E falou para ele assim: nós cortamos agora o seu pulso, a sua veia. Aí ligaram a torneira e a água começou a cair na caneca. E ele, ouvindo o barulho, e falou: meu Deus, estou perdendo meu sangue. Meu Deus, estou perdendo meu sangue. Meu Deus, estou perdendo meu sangue. Aí fecharam a torneira um pouquinho e ficou tac, tac, tac. Meu Deus, estou perdendo meu sangue. Meu Deus, estou perdendo meu sangue. Quando fecharam a torneira, deu um infarto nele, ele morreu com um cortezinho aqui. Morreu, deu um infarto nele. E esse cientista conseguiu provar que tem pessoas que podem morrer com problemas não é nem tão sério, porque tudo aquilo que você ouve pode influenciar você de forma negativa ou positiva, depende do que você está ouvindo, pode influenciar fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Quantas pessoas já morreram, quantas mães deram um infarto, já passou muito na televisão isso, mães que deram infarto, quando um preso ligou: sequestramos seu filho, ela nem quer saber se é o filho mesmo, se é a voz, e imita uma voz lá, ela começa a gritar. Não é verdade? Já vi mães que tiveram infarto com problemas assim. Olha quantas pessoas ficaram sem dormir. Quem sabe tem alguém me vendo aí que passou a noite inteira sem dormir por causa de um problema. Quando você foi ver no outro dia, não é nada tão sério quanto você imaginava. Quantas pessoas que chamaram você para conversar: vamos conversar, que eu tenho algo muito sério para falar com você. Aí você perdeu aquele dia, e quando você foi conversar, você viu: meu Deus, fiquei preocupado à toa. Então, tudo que você ouve influencia você espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. Já foi provado isso, já foi provado. Então olha aqui é um iceberg. Muitas vezes você vê a pontinha de gelo em cima do mar, e você fala assim: nossa, olha o tamanhozinho do gelo, e você não sabe que tem uma montanha aqui embaixo de gelo, não é verdade? Então esse pedacinho em cima é o nosso consciente, e aqui é o inconsciente. A psicologia comportamental ensina que é aqui que a gente guarda tudo, os traumas de infância, tudo que aconteceu, está guardado aí, olha, sabe? Ninguém esquece, gente, ninguém esquece. Só se bater a cabeça dá um problema, aí você esquece, né? Mas ninguém esquece nada não, está tudo aqui guardado. E o Espírito Santo entra nisso daqui, olha, ele vai agindo. Por isso que é muito importante entregar a vida para Jesus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Ele vai restaurar as tuas emoções, ele vai tirar coisas do teu coração que está acumulando, lixo, coisas ruins, ele vai tirando para fora. Então você vai viver em novidade de vida, você vai olhar para isso daqui, olha, para os traumas, você não vai mais olhar com os mesmos olhos, você vai olhar com olhos de compaixão das pessoas que te
maltrataram, sim, das pessoas que pisaram em você, que desdenharam de você, e você sofreu com essas pessoas, e quando você lembra, você sente tristeza, você sente amargura, mas quando você permite Deus entrar aqui no inconsciente, que o Espírito Santo vai alvejando, o Espírito Santo é o mordomo do nosso lar aqui espiritual, ele entra nas nossas emoções, ele restaura, e quando você olha para trás, você não sente mais remorsos, mas você sente que Deus estava trabalhando o tempo todo, você não vai mais se ressentir destas coisas, porque o que é remorso? É lembrar com tristeza, remorso é você sofrer mais uma vez, é quando você sofre de novo, mas quando você tem Deus, quando você tem um encontro com Deus, quando Deus restaura as tuas emoções, alinha os teus passos, você começa a olhar para isso daqui tudo dentro de você, não com tristeza, mas você começa a olhar como Deus trabalhando para te amadurecer, Deus usando pessoas para preparar você para vitórias maiores que viriam na sua vida. Então você começa a olhar de uma outra forma. Eu tenho uma boa notícia para você, Deus está trabalhando de uma forma grandiosa, e Ele está te vendo, não como as pessoas olharam para você, não como as pessoas te machucaram aqui nesse período, mas Ele está te vendo aqui diferente, como um ser maravilhoso, especial, que vai fazer a diferença no lugar em que você está vivendo. Então é isso que Deus trabalha em nós. Aqui estão, gente, reservado, guardado as coisas que nós passamos, é muita coisa que nós carregamos no nosso coração, que tem que ser trabalhado pelo Espírito Santo. Então o que é uma inteligência emocional? Inteligência emocional, então, é a capacidade de autoconhecer. Isso é, a capacidade de autoconhecer, lidar bem consigo mesmo, e de conhecer, né, e lidar bem com os outros, seja relações familiares, sociais, profissionais. Tá? Então quando você aprende isso, inteligência emocional, quando você aprende isso, você não sofre tanto, você já é resiliente. O que é resiliência? É aquela esponja que você amassa ela, sabe, de repente ela vai voltando ao normal, resiliente, voltando ao normal, sem perder a graça, sem perder o embalo. Eu sei que tem palavras que machucam, sabe, a intenção dos outros, de falar. Aí você fala assim: Deus, eu não faço mal para ninguém, Senhor, eu sempre cuido das pessoas, por que fulano faz isso, por que ciclano faz isso, por que Beltrano faz aquilo, né? Então, para você não ficar assim, sabe, perturbado, chorando, sabe, aqui até mesmo nervoso, querendo tomar alguma atitude, peça para o Espírito Santo: Senhor, me ajuda, vai me controlando, me ensina a entender esta circunstância, e Deus vai abençoando você, e você vai sendo resiliente, tendo estabilidade emocional, espiritual. Porque, irmãos, para você ficar nervoso, como eu disse, é só sair na rua, você é cortado no trânsito, e você foi tirado do poder de estar em primeiro lugar. Então, o que acontece? Vem uma raiva, vem um ódio, vontade de falar, de xingar, de palavra de baixo impropério, e vem aquele nervoso, mas você se controla ali, porque a Bíblia diz que haverá uma coroa para aquele que venceu o velho homem. Qual que é o velho homem? É isso daqui. A gente fica nervoso: eu vou falar. Aí você começa a acalmar: Jesus me ajuda. Você vai se controlando e tendo um equilíbrio emocional, porque a inteligência emocional ensina isso. Inteligência emocional ensina você a ter um equilíbrio entre o racional, lógico, o analítico, né, de pensar, entre o emocional, o intuitivo, inconsequente, aqui as emoções, sabe? Então a psicologia, né, da emocional vai nos ensinando isso, a inteligência emocional nos ensina isso. O que pesa mais para você, não é verdade? Se você sabe que você não consegue vencer certas situações, para que você vai entrar nisso? Você vai pensar mais: para que eu vou falar isso? Para que eu vou ter certas atitudes? Você sabia que muitas relações, até mesmo no meio das famílias, que sabe, tem alguém me vendo agora, até no meio da sua família, para que falar? Para que agir dessa forma? Para que criticar? Para que condenar? Se isso não vai
levar em nada, porque se palavras transformassem, a família já tinha sido outra. O que você tem que fazer? Ser resiliente, entender, ver o que pesa mais. Essa palavra vai pesar mais, então não fala. Essa atitude vai pesar mais, então deixa para lá. Para que você vai fazer isso? Né? Ninguém gosta de ser confrontado, mesmo a pessoa estando errada. Ela não gosta de ser confrontada. Tenha palavra de vitória, fale de uma outra forma, porque há várias formas de você dizer não. Há várias formas de você dizer sim. Não precisa ser taxativo, não precisa ser peremptório. Não, porque eu não levo desaforo para casa e comigo assim, eu sou estourado. Essas pessoas que dizem isso, eu sou estourado, irmão, eles só se arrebentam na vida. Eles acabam ficando sozinhos, acabam vivendo sozinho, isolado. Então pense nisso, sabe? Ame mais, sabe? Chore. Entendeu? Tenta entender as pessoas, por que elas agem dessa forma. Se você faz isso com peixe, se você faz isso com o seu cachorro, o seu cachorrinho, você sabe do que ele gosta. Se ele gosta de ração ou de comida, você trata melhor ele, porque você sabe que ele gosta. E por que você não consegue entender os seres que estão ao seu lado, as pessoas que mais te amam? Por que você machuca as pessoas que mais te amam, que estão do teu lado? Pense nisso, e você vai começar a entender o seu lar, esse balanço emocional que é dentro da casa. E cercar o seu lar, não deixar o diabo entrar dentro da sua casa não, mas você começar a pesar as coisas, sabe? Colocar na balança. A inteligência emocional vai nos ensinar isso, olha, o autoconsciente. Conhecer as próprias fraquezas, emoções, forças e impulsos. Se conheça, você tem que se conhecer. Se você acha que você não vai vencer essa batalha, para que você vai enfrentar isso? Né? Você vai dar espaço para uma coisa que você não conseguiu vencer. Então a autogestão, o que é isso? Praticar o autocontrole, controlar impulsos e atitudes ruins. A empatia, conquistar, levar conta os sentimentos dos outros. Tem gente que é insensível ao sentimento dos outros, sabe? A pessoa que cobra o outro no dia do velório, já pensou? Já vi atitude assim, as pessoas ir num velório para cobrar o outro. Não tem sentimento humano, e se não tem humano, não tem de Deus também, nem de Deus, nem do homem, sentimento nenhum, porque a pessoa não tem a empatia. A empatia é sentir o que o outro sente, é se colocar no lugar do outro. Então a gente tem que ter esses cuidados. Nós vivemos uma geração de pessoas insensíveis, mas você não pode ser assim, você que está me vendo. Você tem que ter o coração quente, não um coração frio, gelado. Eu sei sim que o gelo da profissão, o gelo das nossas atitudes, sabe, pode mudar a nossa história, pode mudar a nossa vida, mas você ter o coração quente na presença de Deus, você vai se colocar no lugar do outro, o sentimento do outro. E outra coisa que a inteligência emocional nos ensina, o quarto pilar, é a habilidade social, capacidade de agregar, conduzir pessoas na direção que você deseja, agregar as pessoas, saber conversar, porque até com Deus é assim, sabe, a forma que você fala com Deus pode mudar muita coisa, porque tem gente, Job, que se aproxima de Deus só para cobrar. Sim, tem gente que ora assim, ó, Senhor, me dá, eu quero, é meu, eu tomo posse, eu determino, porque eu já fiz isso, Não é assim, gente. A pessoa, não é dessa forma que ela vai conversar com Deus que ele vai conquistar alguma coisa. Eu me lembro de um leproso que se aproximou de Jesus. Olha que inteligência daquele homem, eu fiquei admirado da história desse leproso. Ele se aproxima de Jesus e fala assim: Senhor, eu fiquei sabendo que o Senhor curou um cego, que o Senhor restaurou a vida de uma mulher. É verdade? Foi a verdade. Eu fiquei sabendo lá naquele tanque de Betesda que o Senhor mandou aquele paralítico se levantar há 38 anos. É verdade? É verdade. Aí ele olha nos olhos de Jesus e fala: Senhor, se tu queres, pode purificar-me? Jesus disse: eu quero ser limpo. Quer dizer, a forma de colocar as palavras, a inteligência, até na maneira de falar. Tem muita gente sofrendo hoje por causa de atitude de palavras. Disse: por que eu falei sim quando era para dizer não? Tem gente sofrendo assim. E tem outro que fala assim: por que eu disse não quando era para dizer sim? Então são coisas que não voltam mais. O que não volta mais é pedra lançada, flecha tirada e palavra falada. Nós temos que ter um controle com isso. A inteligência emocional vai nos ensinar a autoconsciência, você conhecer as suas fraquezas, a autogestão, você praticar o autocontrole,
controle e também a empatia, conquistar, sentir o que o outro sente, sabe, ter sensibilidade e a habilidade social de congregar, de estar junto com as pessoas, abraçar. Hoje nós estamos vivendo uma época que não pode abraçar, né? Mas o abraço virtual, o brasileiro está sofrendo muito nessa pandemia, nessa quarentena, porque o brasileiro é muito do toque, do abraço, de pegar. Não é verdade? O brasileiro é assim. Então nós temos essa atitude. A maioria dos países não é muito frio nessa relação humana, mas o brasileiro ele é mais quente, ele gosta de abraçar. Então a inteligência emocional ensina essa habilidade, agregar, conduzir. Quando a pessoa se sente amada, quando a pessoa se sente querida, quando você é amigo, que você ganha o coração dessa pessoa, você consegue conduzir essa pessoa para Deus. Tem um discípulo na Bíblia que eu não tenho tanta história para contar dele, que é o discípulo André. Você não vê nada assim a respeito do discípulo André, coisas grandiosas, ressuscitou mortos, curou paralíticos. Não, mas você vê uma atitude no discípulo André, no apóstolo André, que é maravilhosa. André levou Pedro até Jesus. Olha só, ele levava as pessoas até Jesus, sabe? Outra coisa que André fez, quando Jesus falou assim, olha só, quando Jesus falou assim, vamos dar pão para esse povo. Gente, tinha mais de 6.000 pessoas, sabe? Era muita gente. Vamos dar pão. O discípulo André falou, então ele vai ter padaria para fazer isso, não é verdade? Então o discípulo André saiu do meio do povo, achou um menininho que tinha um lanche, 5 pães e 2 peixinhos. E chegou para Jesus, levou o menino lá, o discípulo André. Falou, Senhor, ele só tem um lanchinho aqui, 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pegou aquilo e multiplicou. Que sejamos como o apóstolo André, sabe? Agregar pessoas, sabe? Ganhar as pessoas. Hoje, gente, olha, as pessoas têm aversão ao evangelho. Tem gente que tem medo do evangelho. Tem gente que tem medo da igreja. Sabe por quê? Porque de tantas palavras que ouviram, de tanta gente que falaram tanta besteira na igreja, em tantos lugares, as pessoas têm aversão. Então é mais fácil hoje você ganhar a pessoa para você. Ganha para você primeiro, seja amigo, agregue as pessoas. E depois você vai conduzindo essas pessoas para a presença de Deus, como o apóstolo André. Tá? Então com isso a gente vai aprendendo outro segredinho, que é formação. A formação de grupos e equipes. Isso é muito importante, porque essa definição é assim, olha, não é mais possível no século XXI alguém afirmar que pode atuar sozinho, sem depender dos outros. Então, hoje, no século XXI, não é mais, sabe, possível você se organizar sozinho, mas você depende de outras pessoas para executar funções. A base da estrutura organizacional está dividida assim, olha. Mary Packer Follett, que foi a primeira mulher que começou a desenvolver nas empresas as equipes, por exemplo, empresa muito grande. Tem 300 funcionários, então ela dividia grupo de 100, colocava liderança para controlar as massas. Mary Packer Follett começou a estudar a questão das lideranças dentro da empresa. Isso há 100 anos atrás, ela começou a desenvolver isso, porque ninguém consegue trabalhar sozinho. Você sabia que ovelha solitária, ovelha longe de aprisco, é petisco de lobo? A gente sabe, só que quer andar sozinho, se isolar, ele acaba morrendo, sabe? Em tudo, emocionalmente, espiritualmente, porque ele está sozinho. Ele quer se isolar. Então a definição é isso daqui. Não é mais possível no século XXI algum profissional afirmar que pode atuar sozinho sem depender de outros para executar suas funções. A base da estrutura organizacional está dividida em, olha só, está dividida assim, Mary Packer Follett dividiu assim, olha só. Micro-organizacional, pessoas e indivíduos. Meso-organizacional, setores, departamentos e grupos. E depois ela dividiu em macro-organizacional, que é a organização em um todo. Todo mundo trabalhando para um bem comum, assim como formiguinha, né? Todo mundo trabalhando para um bem comum. Aí o que é o grupo, gente? Olha só, Spector, que é um grande especialista, ele afirma que o grupo de trabalho é a união de 2 ou mais pessoas que interagem umas com as outras e dividem algumas tarefas visando objetivos interrelacionais. Então, grupos são pessoas que trabalham, a união de 2 ou mais pessoas que interagem ali, como isso, né? Interagindo para um bem comum, para encaixar as coisas para que dê certo. Aí você diz assim, mas pastor, então fala para mim, o que é então uma equipe? O que é uma equipe, tá?
Olha só, nós podemos entender para Wagner e Hollenbeck, ele afirmava o seguinte, em Wagner 3 também, é um tipo especial de grupo que, entre outros atributos, evidencia-se, olha o que ele afirma, elevada independência na execução das atividades. É uma equipe já formada, né? Preparada para um bem comum. Os membros devem estar preparados para enfrentar problemas e adversidade. É uma equipe. Aí o que entra dentro da equipe? A interação com os outros. E o que é interação? Olha só, os ambientes organizacionais mudaram muito desde a Revolução Industrial. As exigências pelas metas, as formas de operacionalizar as tarefas, as formas de comando, a capacidade crítica dos trabalhadores do mercado em si, e os consumidores também estão mais exigentes, solicitam inovação e diferenciação do serviço prestado ou do bem de consumo produzido. Talvez a tarefa mais complexa para os profissionais da atualidade está em se relacionar bem com o líder e companheiros de trabalho. Então, a interação, eles começaram a trabalhar a interação. Pastor, mas o que significa essa interação e o termo sinergia? Sinergia. Olha, o que é a sinergia? É as metas que são atingidas quando todos convergem para o mesmo resultado, tá? Então, olha só, a interação nos ambientes é quando todos trabalham para um bem comum, vão numa mesma direção. Por exemplo, aí nós temos o conflito, a sinergia é quando todos trabalham junto para um bem comum. Aí tem os conflitos da interação. O que é esse conflito? O Schermerhorn, ele escreveu em 1999, Schermerhorn é um grande especialista nesse assunto aqui de interação. Olha só, né, um puxando para um lado, outro puxando para o outro, não. A maioria das vezes acontece isso, em tudo quanto é setor, não só na igreja. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Vai para onde vai? Para lugar nenhum. Né? A obra vai sofrendo, os problemas vão acontecendo. Então, Schermerhorn, em 1999, ele apresenta diferentes níveis. O nível, por exemplo, intrapessoal, dificuldades pessoais que interferem na relação com os outros. Olha o que ele afirma, na relação com os outros, tá? Ele fala sobre essa questão interpessoal e ele vai falar também sobre uma outra questão aqui, além de interpessoal, da intrapessoal, desacordo com outras pessoas, decorrente de divergências, né? Schermerhorn começou a trabalhar essa questão do conflito das interações. E como é que a gente trabalha isso dentro da igreja? Parece que o pastor, o líder tem que ficar assim o tempo todo e dar um desgaste, não é verdade? E qualquer problema que acontece lá fora acaba trazendo para dentro da igreja, e o pastor agora é uma figura que tem que ficar, sabe, segurando de um lado, segurando do outro. E o que ele fala sobre isso? Ele diz o seguinte: evite o conflito, evite o conflito. Né? Tem como você evitar isso quando utilizado de maneira pontual e eficaz, pois impede que o mesmo cresça no mesmo setor. Evitar o conflito. Então evita. Se você vê que vai dar um conflito, que as suas palavras vão atingir, não, que eu tenho que falar, não, que eu tenho que ouvir, não, cuidado com isso. Né? Cuidado com essas palavras. Ele também afirma, Schermerhorn afirma também, que nós devemos reprimir o conflito, fazer de conta, né, que ele fala, que situações negativas não existem, pode desencadear a longo prazo situações de discordância. E outra coisa, aguçar as divergências, transformar as diferenças em solução de problema, sempre apresentar, né, os conflitos com a solução, porque então a gente só apresenta o problema para o pastor, só apresenta o problema, ele não apresenta a solução. Aí o pastor pergunta: mas o que você pensa em relação a isso? Ele não tem nada, porque ele só tem problema, ele só quer problema, só quer agir com o problema, mas ele não consegue trazer uma solução para isso. Então, quando você for conversar com o líder, quando você for conversar com o pastor, conversa com ele, conte o problema, mas fale também, ore e peça a Deus uma solução para isso. Aí você vai dizer assim: pastor, mas eu já estava pensando em uma solução para isso. Mas o que é? Aí você conta. Se o pastor, ouvindo aquilo, Deus tocar no coração dele, sabe? E ele entender que aquilo é Deus, ele vai te ajudar. Ou então Deus vai revelar, Deus vai mostrar para o pastor. Então resolve o problema, porque problema não é ter problema.
Problema é se você não consegue resolver seu problema. Se você não consegue resolver problema, saiba que Deus tem solução para todo problema e resposta para toda pergunta, tá? Transforme seus conflitos interiores em oração. Transforma isso. Ore, busque, porque o Senhor tem resposta para toda pergunta e tem solução para todo problema. Deus pode solucionar. E muitas vezes Deus usa um problema desse para nos fazer crescer, para a gente aprender. Um conflito desse é para fazer a gente aprender, para a gente ter resposta, para quando a gente bater de frente com a situação dessa, você tenha uma palavra de Deus. Você tenha algo de Deus para falar, você tenha uma experiência e saiba que os problemas não é para diminuir você, a luta não é para te derrotar, os problemas não é para te jogar no chão, não, os problemas são para fazer você enxergar coisas que você não estava vendo com os olhos secos. Então Deus faz você chorar muitas vezes, porque com os olhos molhados faz você enxergar muita coisa que você não estava vendo. Então Deus faz você crescer no problema. Entender, sabe, as pessoas, entender a alma humana, por que a pessoa está agindo daquela forma. Então os problemas são para isso, para serem resolvidos. Não deixa de lado não, porque tem gente, não, deixa aí, depois resolve. Não resolve, problema se resolve sozinho não, tem que chamar a situação, tem que colocar ali, orar. Então quando você for apresentar um problema para o pastor, apresenta também uma solução. Pastor, por que nós não agimos desta forma? O que o senhor acha? Sabe? Como que o senhor pensa em relação a isso? Saber falar, gente, saber conversar. Tem gente que vai conversar com o pastor, vem com palavras duras na boca, assim, já vem com pedras na mão, mas não consegue ajudar o pastor a solucionar, o líder, sabe? O líder, a liderança consegue ajudar, mas só consegue trazer o problema, não consegue solucionar, porque ele não tem sabedoria. Ele tem muita condição de trazer problema, mas sabedoria, não é verdade? Igual uma vez eu vi num culto, né? Pastor, o senhor não vai orar para resolver o problema? Eu falei, irmão, já estou orando. Eu estou orando para você não trazer mais, né? Mais problema, não é verdade? Porque tem gente que só traz problema e não consegue resolver. E como eu disse, tem problema, gente, que é para Deus nos abençoando. E a gente tem que ter também discernimento para saber disso. Eu me lembro da história de um grande empresário. Teve um grande empresário que fez um jantar na casa dele e convidou toda a população para aquele jantar. E veio muita gente para aquele jantar, veio muita gente. E quando todo mundo estava perto da piscina, aquele grande empresário milionário, ele viu que todo mundo estava olhando para dentro da piscina, porque dentro da piscina tinha crocodilos australianos que devoravam tudo, que acabavam com tudo. Aí de repente ele ficou olhando para aquele povo e disse assim, gente, eu vou fazer uma proposta aqui. Vai ser um desafio. Quem pular dentro desta piscina e sair vivo do outro lado, eu vou dar todos os meus carros importados para quem pular dentro dessa piscina e sair vivo do outro lado. Todo mundo tinha vontade, mas não tinha coragem de pular, não é verdade? Aí ele falou assim, vou duplicar, vou dar todos os meus carros importados, todos os meus aviões, para quem pular dentro dessa piscina e sair vivo do outro lado. Todo mundo olhava os crocodilos lá dentro, australiano, todo mundo com vontade, mas estava morrendo de medo. Ele viu que ninguém queria e falou, vou triplicar, vou dar todos os meus carros importados, todas as minhas mansões, todos os meus aviões. Antes dele terminar, gente, um homem caiu dentro da piscina, o homem se debatia, socorro, e pulava e ia lá embaixo, o crocodilo mordia ele pulava para cima, socorro, e até que ele conseguiu sair do outro lado, todo rasgado, mas saiu do outro lado. Aí o empresário chegou para ele e falou assim, moço, onde você quer que eu leve os carros importados? Ele falou, não quero carro não, moço, já tem um carrinho bom aí. Nossa, eu não quero os carros importados. Moço, onde você quer que eu leve as escrituras das mansões? Não, moço, não quero mansão não, já tem uma casinha boa. Nossa, eu não quero as mansões. Aí o homem falou assim, onde você quer que eu leve os aviões? Moço, eu não quero nada, eu quero saber quem que me empurrou dentro dessa piscina. Não é verdade? Então, olha, tem muita gente assim na vida, que sai correndo atrás. Quem que falou? Quem que disse? Quem que me empurrou? Irmão, abrace as bênçãos que estão chegando. Sabe? Entenda que cada problema não é Deus querendo te humilhar, mas é Deus querendo fazer você crescer. Então abrace, não importa como que essa bênção está chegando, ela está chegando para você. E é Deus que está derramando sobre a sua vida. E na próxima segunda-feira nós vamos começar aqui, gente. É um ponto muito específico. É um ponto muito maravilhoso, sabe? Que a gente vai falar a respeito do perdão de Deus, do perdão.
vamos entender primeiro o que é o perdão. A gente vai falar sobre isso na próxima segunda-feira e a gente vai concluindo sobre a interação humana. Vai ter uns vídeos que eu vou colocar, vai ser muito importante, tá bom? Mas vou deixar essa parte agora, vou deixar até aqui para você pensar mais um pouquinho. Se quiser assistir o vídeo tudo de novo, vai estar gravado no Facebook, mas vou deixar aqui até esse momento, Joab, para as pessoas pensarem no que foi falado um pouquinho, tá bom? Porque Salomão disse assim: achaste mel, come o que te basta, não é verdade? Então, na próxima segunda-feira, eu vou entrar nesse tema sobre o perdão de Deus e a interação humana. E a gente vai entender sobre isso, tá? A gente vai entender, gente, conflitos que acontecem, que muita gente chora, sofre dentro da igreja, não entende. E o Senhor vai te mostrar nessas aulas como que você deve agir, como que você deve falar. Você sabe que Deus vai te ensinar. Nós vamos aprender nessa aula as formas que Deus vai colocar diante de nós para a gente entender